Porque os espíritos malignos questionaram Jesus sobre os porcos. O primeiro embate entre Jesus e Satanás culminou na superação das tentações por Jesus, conforme descrito em Mateus 4, versículos de 1 a 11. Esse evento marca o início da incursão e dominação de Jesus sobre duas significativas fortalezas de Satanás: o domínio do mundo espiritual, ao exercitar poder sobre os espíritos malignos em Mateus 8, versículos 28 a 34, e o controle sobre enfermidades, ao curar um homem paralítico em Mateus 9, versículos de 1 a 8. Após acalmar uma tempestade de forma milagrosa, Jesus e seus seguidores prosseguiram sua viagem pelo mar da Galileia. O episódio seguinte foca somente em Jesus, sem menções aos discípulos, como registrado em Mateus 8, versículos 28 a 34. Ao desembarcarem na região dos Gadarenos, Jesus se depara com dois indivíduos possuídos por espíritos malignos que emergiram dos sepulcros com uma violência tal que impedia a passagem de qualquer pessoa. Eles exclamaram: "O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes da hora?" Distante dali, uma grande manada de porcos pastava, e os demônios suplicaram a Jesus que, ao expulsá-los, os permitisse entrar nos porcos. Com a permissão concedida por Jesus, os espíritos os possuíram, fazendo com que a manada se precipitasse monte abaixo em direção ao lago, onde se afogaram. Os cuidadores dos porcos correram até a cidade para relatar o ocorrido, incluindo a libertação dos homens possuídos. A cidade inteira foi ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, rogaram que se retirasse de sua região. O texto de Mateus enfatiza ainda mais a figura de Jesus ao indagar sobre a natureza deste homem, que, ao chegar à margem oposta na região dos Gadarenos, adentra um território predominantemente não-judeu, explicando a presença de porcos, animais considerados impuros pelos judeus, conforme Levítico 11, versículo 7 e Deuteronômio 14, versículo 8. O termo Gadarenos pode referir-se aos habitantes de Gadara, situada a aproximadamente 8 quilômetros ao sudeste do Mar da Galileia, e a região ao redor, que possivelmente abrangia a pequena cidade de Gerasa, atualmente Quersa ou Querce, localizada na margem leste do Mar da Galileia e tradicionalmente identificada como o local do exorcismo. Ao chegar à região dos Gadarenos, Jesus se depara com dois indivíduos possuídos por espíritos malignos, emergindo dos sepulcros, uma cena descrita em detalhes em Marcos 5, versículos 1 a 20, e em Lucas 8, versículos 26 a 39, embora estes relatem a presença de apenas um homem possuído. Em Marcos 5, versículos 1 a 20, é narrada a chegada de Jesus à outra margem do mar, na região dos Gerazenos, onde um homem, sob a influência de um espírito maligno, vindo dos sepulcros, o encontra. Esse homem, que fazia dos sepulcros sua morada, era de tal força que ninguém conseguia contê-lo, mesmo acorrentado. Ele rompia correntes e grilhões, e ninguém era capaz de subjugá-lo. Dia e noite, ele vagava pelos sepulcros e montanhas, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus, correu até ele e prostrou-se, questionando-o sobre o que Jesus queria com ele e suplicando para que não o atormentasse, reconhecendo Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Jesus ordenou que o espírito impuro deixasse o homem, e ao perguntar o nome do espírito, recebeu a resposta de que seu nome era Legião, pois eram muitos. Os demônios então rogaram a Jesus que, ao expulsá-los, os permitisse entrar em uma grande manada de porcos que pastava nas proximidades. Com a permissão de Jesus, os espíritos malignos deixaram o homem e possuíram os porcos, que se precipitaram em costa abaixo em direção ao mar, onde se afogaram. Os responsáveis pelos porcos fugiram para a cidade e campos adjacentes, divulgando o ocorrido. As pessoas foram até o local e encontraram o homem anteriormente possuído por uma legião de demônios, agora sentado, vestido e em perfeito estado mental, o que provocou medo e admiração. Eles foram informados sobre a cura do homem e o destino dos porcos, levando-os a pedir que Jesus se afastasse da região. Ao partir, o homem libertado dos demônios suplicou por permanecer com Jesus.
mas foi instruído a retornar para sua família e relatar as maravilhas que o Senhor realizara por ele. Ele obedeceu, divulgando por toda a Decápolis as ações de Jesus, gerando grande admiração entre o povo. Esse evento ilustra não apenas o poder e autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos, mas também sua misericórdia e capacidade de restaurar a sanidade e a dignidade humana, causando um impacto profundo tanto nos indivíduos diretamente envolvidos, quanto na comunidade ao redor. Os espíritos reconheceram Jesus como o Filho de Deus, uma confirmação de sua divindade e autoridade suprema, como também visto em outras passagens do Novo Testamento. Este título, reconhecido pelos discípulos conforme avançam na compreensão da exclusividade de Jesus como o Filho amado revelado pelo Pai, encontra respaldo em passagens como Mateus 16, versículo 16, Mateus 14, versículo 33, Mateus 3, versículo 17 e Mateus 17, versículo 5. Quando emanado de demônios, esse reconhecimento sinaliza uma invasão e domínio sobre mais uma fortaleza de Satanás, o domínio espiritual. Este reconhecimento por parte dos demônios estabelece um contraste com os discípulos no versículo 27, pois embora tenham conhecimento de quem Jesus é, sua natureza permanece maligna. Conhecer Jesus e, ainda assim, aborrecê-lo é a essência da malevolência. A indagação feita pelos demônios a Jesus pode assumir diferentes nuances, indo de desafiadora a temerosa, dependendo do contexto. Por exemplo, em Marcos 1:24, a menção ao título Filho de Deus é feita de forma odiosa e temerosa. Este título sugere um reconhecimento dos demônios não apenas do poder de Jesus, mas também de sua identidade pessoal como o Messias, o Filho de Deus. A segunda questão levantada por eles alude ao seu destino eterno de tormento e rejeição, como mencionado em Judas 6, evidenciando que Jesus é reconhecido como o juiz final, confirmando assim o significado profundo do título Filho de Deus. A atuação de Jesus restringindo as atividades demoníacas antes do tempo estabelecido é um indício de que a expulsão dos demônios por ele é um prenúncio do reino de Deus se aproximando. Os demônios, cientes de um momento predeterminado para o julgamento das forças de Satanás, expressam temor quanto à antecipação desse julgamento. Essa interação destaca a iminência do reino de Deus, invadindo e conquistando as fortalezas de Satanás, embora o julgamento final esteja reservado para o retorno glorioso de Jesus. Os demônios, ao pedirem a Jesus que os permita entrar em um rebanho de porcos, reconhecem sua autoridade. Após receberem permissão, causam a destruição do rebanho, que se atira mar adentro no mar da Galileia, ironicamente selando seu próprio destino em uma tentativa de escapar do castigo eterno. Jesus aceita a proposta dos demônios, não apenas porque isso resulta na libertação dos homens possuídos, mas também porque os porcos, sendo considerados impuros segundo a tradição judaica, servem como emblemas e recipientes adequados para esses espíritos malignos. Este episódio sublinha o poder soberano de Jesus sobre o mal e prefigura a vitória final sobre as forças de Satanás. Aceitar a sugestão dos demônios não alterou o destino final deles no dia do julgamento. Assim, Jesus concordou com o pedido deles, visto que, de certa forma, os demônios estavam inadvertidamente contribuindo para a missão de Jesus. Importante frisar que, ao aceitar essa proposta, Jesus não estava cometendo um pecado. Essa situação difere completamente do encontro de Jesus com Satanás no deserto. Se Jesus tivesse atendido os pedidos de Satanás, isso resultaria em desobediência. Por isso, Jesus repreendeu Satanás utilizando as Escrituras e recusou-se a ceder às suas tentações. Essa é a distinção fundamental entre os dois cenários. A solicitação dos demônios em Mateus 8 não induziu Jesus ao pecado, enquanto as tentações de Satanás visavam conduzi-lo ao erro. Os demônios solicitaram permissão para entrar numa manada de porcos próxima, o que, para os judeus que consideravam os porcos impuros, assim como os demônios, não pareceria inapropriado. Jesus, inclusive, advertiu seus discípulos a não lançar pérolas para os porcos,
Mateus 7, versículo 6. E Pedro compara falsos mestres a pessoas que voltam à sua natureza impura, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 22. No entanto, a costa leste do Mar da Galileia era uma área gentílica, onde a criação de porcos destinava-se ao comércio, e a perda de uma manada de cerca de 2.000 porcos, como descrito em Marcos 5, versículo 13, seria um grande prejuízo para seus proprietários. A escolha dos demônios por entrarem nos porcos também tinha o propósito de causar dano e sofrimento à criação de Deus, alimentando a hostilidade contra Jesus e seu avanço sobre a fortaleza de Satanás, como visto em Mateus 17, versículo 14 ao 20. A destruição dos porcos resultou no pedido dos gentios da região para que Jesus se retirasse. Mateus 8, versículo 34, uma reação lamentável que reflete a inversão de valores daquela sociedade. Esperava-se que se regozijassem com a libertação do domínio dos demônios, mas, paradoxalmente, preferiram a perda material. Um comentário triste sobre a rejeição de Jesus ao longo dos séculos, uma vez que muitos optam por priorizar interesses mundanos em detrimento dos espirituais. Jesus optou por não aniquilar os demônios, permitindo que o mal persistisse no mundo até o momento determinado para sua resolução final. O desfecho do exorcismo, não detalhado em Mateus, é destacado tanto por Marcos quanto por Lucas, que relatam o pedido do homem Geraseno, anteriormente possuído, para acompanhar Jesus. No entanto, Jesus o encoraja a retornar à sua família e amigos, compartilhando as grandes obras realizadas por Deus em sua vida, conforme Lucas 8, versículo 38 e 39, e Marcos 5, versículo 18 e 19. Esse homem desejava juntar-se com os discípulos, mas foi enviado de volta ao seu povo como um testemunho vivo da misericórdia de Jesus. Assim, enquanto os 12 discípulos seriam pescadores de homens, em um contexto mais amplo, esse novo seguidor gentio atuaria como um pescador de homens em seu próprio contexto cultural. A perda do rebanho de porcos serve como um meio de revelar os valores da comunidade local, que demonstrou preferir os animais ao bem-estar humano e ao Salvador, conforme ilustrado em Mateus 8, versículo 34. Esse episódio expõe a tendência humana pecaminosa de valorizar mais os ganhos materiais e econômicos do que a saúde espiritual e o bem-estar coletivo. A reação da comunidade ao milagre de Jesus, pedindo que ele se afastasse, reflete uma preocupação maior com as perdas financeiras do que com a libertação espiritual proporcionada. Esse comportamento é um triste comentário sobre a condição humana, muitas vezes mais preocupada com interesses mundanos do que com questões espirituais. Tal atitude revela uma relutância em se desapegar do pecado e de seus prazeres temporais, mesmo quando estes estão em direta oposição com os princípios divinos. A história nos mostra que, frequentemente, a humanidade prefere manter o status quo, resistindo às mudanças que o reino de Deus propõe, especialmente quando estas implicam na renúncia de prazeres ou ganhos imediatos. Este relato bíblico nos desafia a refletir sobre nossas próprias prioridades e a disposição em acolher a transformação que Deus deseja realizar em nossas vidas, mesmo quando isso significa abrir mão de benefícios temporais em favor de um bem maior e eterno. Esta passagem reforça a ideia de que o ministério de Jesus transcende fronteiras étnicas e culturais, estendendo-se também para os gentios e evidenciando que a oposição a ele não se baseia na origem étnica, mas na atitude do coração diante de sua mensagem. Este episódio ilustra a frequente preferência humana por interesses terrenos em detrimento dos espirituais, uma temática profundamente enraizada nas Escrituras. A Bíblia aborda consistentemente o conflito entre o apego aos desejos mundanos e a obediência a Deus, como exemplificado em Mateus 6, versículo 19 ao 24, onde Jesus adverte sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, enfatizando a escolha entre Deus e as riquezas. A história dos gadarenos
onde os habitantes demonstram preferir sua economia baseada na criação de porcos, ao invés de acolher Jesus, reflete um padrão recorrente de escolhas erradas. Romanos 12, versículo 1 e 2 encoraja os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a se transformarem pela renovação da mente, para discernir a vontade de Deus, ressaltando a importância da resistência ao pecado e da transformação espiritual. O ministério inclusivo de Jesus, destacado em Efésios 2, versículo 11 ao 18, que fala da eliminação da barreira entre judeus e gentios, enfatiza a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. A inclusão dos gentios na promessa da salvação ilustra que a verdadeira oposição a Jesus e sua mensagem não depende de diferenças étnicas ou culturais, mas da disposição em responder positivamente ao chamado divino. Em Atos 10, a visão de Pedro representa um momento decisivo, mostrando que o Evangelho destina-se a todos, independentemente de sua origem, desafiando os seguidores de Cristo a refletirem sobre suas próprias vidas, prioridades e lealdades e a alinhá-las com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Portanto, a mensagem central deste relato nos convoca a examinar nossa disposição em abandonar o pecado e seguir Cristo, reconhecendo que a salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos. O verdadeiro obstáculo é nossa relutância em mudar. Este princípio desafia cada um a refletir sobre quando experimentou a presença de Deus pela primeira vez, incentivando uma introspecção sobre como nossas escolhas e prioridades refletem nossa resposta ao seu amor e chamado.